tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Essa é a pergunta de Kardec. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? E os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Meus irmãos, nós fomos criados com a finalidade de interagir nos universos. E para que a gente possa ter essa interação, há necessidade de evoluirmos, de nos adaptarmos, readaptarmos e seguirmos. Aqui nós observamos o seguinte: passando, aqui diz na resposta, né, no final dela, passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório. Só para nós entendermos que nós renascemos com a finalidade de trabalhar. Realmente, é para nós ouvirmos isso, é trabalhar e trabalhar o tempo todo. Só que para fazermos o nosso trabalho de atuar nos universos, nos mundos, na parte mais visível e grosseira da matéria, nós temos a necessidade de nos prepararmos, de nos adaptarmos, de nos utilizarmos de ferramentas adequadas a cada tipo de trabalho. É só para entendermos. Vamos imaginar um médico. O médico, ele tem a sua tarefa. Então, se ele vai exercer a sua atividade médica, ele se prepara com uma indumentária de acordo com essa atividade. Se ele vai dar uma consulta, ele estará lá com uma roupa limpa, asseado, com as mãos bem lavadas e esterilizadas, para tocar o paciente, para examinar. Se ele vai operar, aí é outra roupa. Aí a roupa já muda, porque é um trabalho mais minucioso, um trabalho que exige um cuidado muito maior, mais extremo. E aí esse médico, ele volta para casa. No seu retorno, ele já tira aquela roupagem, que não há necessidade dele ir com a roupa que ele operou e de sair dirigindo o seu carro. Olha só, já trocou de roupa, porque a atividade é outra, é dirigir o carro. Aí ele chega em casa, ele para o carro e, de repente, um pneu ele nota que está esvaziando. Aí ele já coloca outra roupa agora para fazer um outro tipo de tarefa, numa outra situação. Então ele bota lá luvas para que a graxa não entre nas unhas, afinal ele é médico, né? Ele não pode deixar que suas unhas fiquem assim, sujas.
Ele coloca uma roupa mais velha, ou de repente até um macacão, para que ele não se suje, etc. E faz lá o que precisa para que o carro volte a funcionar. Se for algum defeito mecânico que ele consiga resolver, ele vai resolver também. Então, é o nosso caso. Nós também temos roupas adequadas à nossa tarefa. Então, se um espírito ele é mais elevado, ele vai para um planeta mais sutil, ele não vai ter o seu perispírito da densidade que ele teria se ele estivesse obrando em um planeta mais primitivo, como a Terra. É Jesus, para que ele pudesse interagir conosco. Olha, Jesus que num patamar que para nós é ainda incalculável. Vamos atingir esse patamar, mas no momento ele é incalculável. Ele, para reencarnar aqui, se revestiu de um corpo grosseiro, de um perispírito também, ou seja, uma roupa, para que ele pudesse atuar nesse mundo, nesse planeta assim, nosso, ainda muito grosseiro. Ele precisou se revestir de um perispírito mais denso, mais compacto, a fim de que ele pudesse fazer a sua tarefa, cumprir a sua tarefa. Então, o espírito, ele na verdade, ele veste a roupa, ou melhor, usa o seu perispírito de acordo com a tarefa e o local aonde ele precise se manifestar. Aí a gente pergunta, mas o espírito ele pode se apresentar sem o seu perispírito? Ele pode se apresentar como aquela centelha divina brilhante que ele é? Que nós somos isso, ele não, nós somos centelhas divinas. Nós temos um brilho muito, mas muito intenso. A gente tem o exemplo no livro Obreiros, da Vida Eterna, em que André Luiz relata no desencarne de Dimas que Jerônimo, que era o orientador desse desencarne, se dirigiu à cabeça de Dimas, que estava já em processo para desencarnar, e ele mexeu em alguma coisa e André Luiz ouviu um estalo. E da cabeça de Dimas, após esse estalo, saiu uma chama brilhante, mas era um brilho tão intenso, que André Luiz, desencarnado, como seu perispírito, ele disse que ele não conseguia olhar. Tamanha era a intensidade luminosa. Nós, assim, temos também um outro exemplo em que Jesus se apresentou desta forma. Foi para Saulo, que depois se tornou Paulo, às portas de Damasco. Ele se apresentou na sua grandeza, no seu brilho de espírito, sem envoltório para nublar esta luz. Ele se apresentou como espírito puro. E a luz era tão intensa, mas tão intensa, que Saulo, ainda encarnado, ficou cego. E é isso que nós somos. Nós somos centelhas divinas brilhantes. E dependendo da tarefa que estamos exercendo, vestimos o macacão, a roupagem
que é necessária a cada tarefa. Se atingimos um estado de maior entendimento, de maior capacidade de utilizar as ferramentas divinas, se evoluímos, a nossa roupagem vai ficando mais leve, porque a nossa tarefa não será uma tarefa mais tão grosseira. Então, a nossa roupa vai depender do trabalho que estamos fazendo. Se estamos atuando ainda no mundo grosseiro, nossa roupa para essa atuação será uma roupa mais pesada, mais grosseira, embora não seja uma roupa material. E aqui os espíritos fazem uma subpergunta, item A. Assim, aliás, Kardec faz esta pergunta, aos espíritos. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E os espíritos respondem: é necessário que se revistam da vossa matéria. E ainda dá um puxãozinho de orelha. Já o dissemos. Aliás, é muito comum que os espíritos, em várias ocasiões, dizem a Kardec: já falamos sobre isso, já dissemos tal assunto. Não é? Mas aí a gente diz: poxa, será que Kardec ele não entendia? Tinha que perguntar novamente, coisa e tal. Não é? É que é o seguinte: Kardec, claro, que não era um espírito qualquer, não é? Um espírito altamente elevado, orientado diretamente por Jesus. Então, ele sabia que ele precisava esmiuçar essa doutrina. Ele tinha que pré-digerir esta doutrina para que nós absorvêssemos. Então ele era meticuloso. Ele fazia uma pergunta, depois ele repetia essa pergunta de outra forma, a fim de ter uma clareza total. Então a doutrina espírita é clara, é límpida, é inteligente, é profunda. E graças à grandeza, claro, de Jesus, que Jesus é quem estava à frente, a doutrina espírita veio através de Kardec, mas não de Kardec. É Jesus que comandou tudo que foi trazido para nós através dessa doutrina de luz. Então, de acordo com o mundo que estamos habitando, de acordo com a nossa evolução, vamos ter corpos e perispíritos mais sutis ou mais grosseiros. Graças a Deus.